Bom dia, turma. Estamos começando então mais uma das nossas aulas virtualizadas de embriologia. Tá? E a partir disso, então, nós vamos dar sequência à parte da formação do embrião na terceira semana de gestação. Nós já tínhamos terminado, então, na última parte da nossa videoaula, algumas caracterizações relacionadas, tá? Especificamente, então, as características dos anexos embrionários que vão acabar todos sendo fusionados, então, a estrutura placentária. Né? Então, a partir daqui, nós já vamos começar a visualizar algumas coisas que eu havia comentado com vocês, né? Sobre alguns processos de diferenciação a partir do processo de surgimento dos anexos embrionários. Nós já havíamos conversado na parte da segunda semana, tá? Com algumas características interessantes, quanto a alguns processos, tá? Da surgimento então, de estruturas, né? Nesse período que vai ser chamado da caracterização da gastrulação, especificamente quando nós temos a formação do hipo e do epiblasto, né? A partir de todo o processo de implantação do trofoderma, que se transforma em trofoblasto, e aí vai separar em duas porções. Nós vamos ter o sincício trofoblasto como a parte mais importante para a nutrição até a terceira semana, já que vai ser a parte onde nós vamos ter então a formação das estruturas dos capilares, e o citotrofoblasto então se dividir em duas porções. Uma que vai dar origem então às estruturas dos anexos embrionários, e o que vai envolver o embrião propriamente dito, e a outra parte então dentro do citotrofoblasto, dando origem ao embrião localizado. Então, nós vamos ter algumas estruturas importantes e subdividindo essas duas porções do hipo e do epiblasto, que mais posteriormente vão ser chamadas e transformadas então em endo e ectoderme. Uma das grandes características que nós vamos ter aqui, então, sendo observado dentro da terceira semana, e especificamente, então, é exatamente o surgimento da estrutura da mesoderma, né? E a partir do processo também do surgimento da notocorda, como algum dos fatores importantes. Qual é um dos grandes marcos que nós vamos ter e uma das grandes características vinculadas a esta parte especificamente do desenvolvimento embrionário na terceira semana? É exatamente então um processo de dois fatores fundamentais que vocês verão no semestre que vem, especificamente quando você estiver trabalhando com os sistemas, né, exclusivos e toda a parte de formação individualizada, já que nesta parte, nesse contexto da embriologia, da primeira parte de embriologia, nós temos então uma visão geral de como é feito todo o processo de formação entre o embrião e depois posteriormente as fases e os períodos fetais, tá? Como algumas características. O que nós podemos então observar e caracterizar neste ponto especificamente, como nós já estávamos comentando, a importância da terceira semana é exatamente então o surgimento de um disco trilaminar, que a partir desse disco trilaminar, onde nós vamos ter então a ectoderme, mesoderme e a endoderme, cada uma delas sendo responsáveis no processo de formação das estruturas dos órgãos e tecidos aqui, tá? Então, cada um deles vai ser responsável por complementar, a partir de como nós já vimos também em biologia celular e nas partes de embriologia, complementar a ação de um e outro. Então, vamos dar um exemplo, tá? Se eu tenho a região, por exemplo, da ectoderme sendo responsável para a formação da parte do esqueleto, eu vou ter a parte da porção da mesoderme, então, originando e organizando estruturas que vão se utilizar do esqueleto para sua sustentação, e eu vou ter, então, a parte da endoderme fazendo as estruturas de revestimento deste ponto dessas estruturas. Então, eu formo a base de sustentação, o esqueleto, órgãos e tecidos, e a parte das membranas que irão revestir essas estruturas, cada uma segmentada em um ponto e tendo algumas funções na qual vão ser distintas. Então, esse vai ser um dos primeiros pontos importantes que nós vamos visualizar dentro dessa terceira semana. Outra característica fundamental na terceira semana, gente, é o surgimento, então, do sistema nervoso, né, com os primórdios e o processo de movimento a partir da linha primitiva, toda uma organização que posteriormente na quarta semana vai dar sequência a isso, que é a separação da região anteroposterior, na qual nós vamos ter sinalizações químicas independentes e diferentes para os mesmos tipos de tecidos, os três tecidos, ecto, meso e endo, fazendo com que eles se comportem de maneira diferente conforme o estímulo que vai ser dado e que vai ser passado, tá?
Então aqui nós vamos ter, a partir da linha primitiva, a formação da notocorda, todas estas organizações e o direcionamento do que vai ser a região anteroposterior, e na parte anterior especificamente, né, vamos trabalhar para cá, para caracterizarmos como a parte anterior, aonde eu vou ter então o surgimento das estruturas do sistema nervoso central e a organização a partir disso do sistema nervoso periférico. Nessa terceira semana também nós temos um outro fator importante, na qual as demandas de nutrição, especificamente oriundas direto da mãe pelos capilares, que estão sendo feitos processos de absorção, já não são mais o suficiente para nós conseguirmos manter o desenvolvimento deste embrião. Então, a partir desse processo, também já é possível visualizar algumas diferenciações que nós podemos caracterizar futuramente, que é exatamente então o surgimento do sistema cardiovascular. Né? Então aqui nós já vamos ter todos os primórdios sendo organizados do sistema circulatório e excretório também, juntamente com o sistema nervoso, como os pontos importantes e alguns marcos definidos dentro desta parte da terceira semana na qual nós estamos visualizando. Tá? A terceira semana de desenvolvimento ela vai ter alguns pontos importantes, porque, na verdade, esse processo da terceira semana de desenvolvimento normalmente é o que a mulher vai visualizar, né, como o primeiro período na qual começam a haver as falhas no processo de menstruação. E é normalmente a partir dessa terceira semana que a mulher começa a suspeitar que está grávida, né? Então, se temos alguns pontos importantes, é de se esperar que a partir do início da terceira semana, aquilo que estava programado dentro do ciclo da mulher que poderia ocorrer dentro da menstruação irá cessar por completo, tá? Levando então algumas caracterizações de gravidez. Também vale ressaltar, e aí por que nós trabalhamos com as questões hormonais anteriormente, porque mulheres que têm desbalanço na questão hormonal é muito difícil de se saber ou de se especificar esta questão do seu ciclo de 28 dias com a questão da menstruação. Então, como eu falei para vocês, dependendo das condições hormonais e das organizações fisiológicas, é comum que meninas possam apresentar variações de 3, né, até às vezes 6 meses para que elas voltem a ter algumas caracterizações de menstruação normal. Então, é um dos indicadores, mas normalmente a gente não pode se basear só nisso, porque nós vamos ter alguns outros fatores também importantes. Tá? Nós já temos caracterizado desde a primeira semana a produção de HCG, que também vai começar a trabalhar com esses processos, né, e principalmente os níveis elevados de progesterona como fatores que também são importantes. Tá? Uma outra informação útil é que ainda é possível ser visualizados sangramentos vaginais que são característicos, tá? E isso está relacionado ainda ao término do processo de implantação embrionária. Como nós tivemos um processo de perfuração pelo embrião, tá? Utilizando o termo certo, o embrioblasto neste período, é de se imaginar que pelo menos durante 3 semanas ainda eu posso apresentar pequenos processos de sangramentos vaginais e que muitas vezes levam as mulheres a acabarem confundindo esta característica como uma menstruação normal e acham que talvez por alguma condição hormonal alimentar vão estar caracterizadas, né, como uma menstruação menor. E na verdade nós estamos apresentando uma característica de sangramento vaginal. Gente, o que nós vamos poder observar e visualizar dentro da característica da formação do embrião dentro da terceira semana, né? Nós vamos ter então na parte azul sendo caracterizada como o hipoblasto e a parte amarela, do que nós estamos vendo na figura, o epiblasto, né? Então aqui, como nós já estávamos observando na parte final da aula, como nós vimos na segunda semana, o início da formação da estrutura da placa pré-cordal e da membrana bucofaríngea, que é uma das características, o início da organização do pedúnculo umbilical a partir das estruturas do sincício trofoblasto. Agora, a partir dessa imagem, fica mais fácil de nós compreendermos a questão dos anexos embrionários da placenta. O porquê essas estruturações eu vou ter caracterizado como sincício trofoblasto, tá? Como a parte fetal, e a região endometrial, especificamente, está sendo caracterizada como a parte materna, porque nós temos uma mistura entre esses dois grupos de células diferentes, tá? O que vem ser marcado no quadrado aqui vermelho, que nós podemos observar,
são os principais eventos a serem visualizados. E o que nós temos marcado aqui nesta característica? Exatamente o processo da formação de estruturas, tá? Relacionados, então, à formação da notocorda, tá? E especificamente, então, das fendas, né? E das estruturas do início de organização antero-posterior, que vão dar origem depois às fendas, às cristas e às organizações neurais, tá? Então, nós vamos poder começar a observar estas características, tá? E estes processos importantes, né? Aquela pequena fenda que nós estamos observando é a organização da linha primitiva, que vai servir como ponto de indicação para a formação da notocorda, e depois, como eu falei para vocês, das características do tubo neural, né? Então, é caracterizado como um ponto importante e interessante a ser observado, tá? Esta fase na qual nós vamos começar a formar os 3 folhetos embrionários dentro da terceira semana vai ser chamado de gastrulação, né? A gastrulação está caracterizada pela hipo e pelo epiblasto, se transformando então em 3 tecidos diferenciados, e nós vamos ter o epiblasto se transformando na ectoderme e o hipoblasto se transformando na endoderme. Nós vamos ter invaginação das estruturas da ectoderme migrando para a região central. Eles é que vão ser responsáveis por formar a mesoderme, e dentro desta parte da endoderme eu ainda vou ter migrações para porções localizados dentro da região da mesoderme, e dentro da mesoderme eu vou ter o processo de organização, né, da origem da notocorda, gente. Então, a ectoderme vai dar origem a estruturas da mesoderme, e a endoderme vai dar origem, então, à organização da notocorda, na qual nós vamos poder visualizar mais para frente. Então, estas são algumas das principais características importantes que nós vamos poder apresentar e visualizar dentro deste período, tá? Da terceira semana de gestação, como uma das características bem úteis a nós visualizarmos e observarmos aqui dentro desse padrão. Então, como a própria imagem aqui traz, e nós vamos conseguir visualizar, gente, tá? Eu tenho a partir da região do meu epiblasto, uma migração destas estruturas sendo orientadas a partir da formação da linha primitiva e do sulco primitivo. Tá? Neste momento, onde começa a ter uma pequena invaginação desta porção da região do epiblasto, estas células vão receber uma indução e um sinal químico para que eu comece então a fazer a migração dessa minha estrutura e começar a formar este meu folheto embrionário intermediário, que vai ser a mesoderme, na qual nós vamos conseguir observar e visualizar aqui. Tá? E isso vai ser um ponto importante para nós conseguirmos, então, caracterizar alguns pontos e alguns fenômenos na qual nós vamos trabalhar e observar. Tá? Então, a partir exatamente desta organização da linha primitiva, nós vamos ter o surgimento de estruturas de células da mesoderme que vão migrar, e uma das grandes características a partir desse processo da formação da linha primitiva, que é uma pequena invaginação, é a grande capacidade de indução a partir desta linha primitiva, onde eu vou ter na região central a formação do nó, como células que têm a capacidade distinta de se transformar em qualquer coisa. Um dos bons exemplos a serem utilizados, e vocês trabalham isso na parte de histologia, é exatamente os surgimentos a partir dessas caracterizações dentro da organização da mesoderme, que é o tipo de célula que vai começar a ser organizada e formada aqui, é o surgimento de células como fibroblastos, para dar origem ao tecido conjuntivo, condroblastos, tá? A parte do cartilaginoso, e o osteoblastos como a parte do tecido ósseo, né? Então, até o início da 4ª semana, a linha primitiva vai formar e terminar de fazer esta invaginação, organizando estas células a partir, então, do epiblasto, formando a mesoderme, né? E eu começo, então, a aumentar as minhas estruturas e o meu tamanho especificamente deste embrião, que antes era apenas uma massa de células ainda imperceptível. Tá? Neste ponto aqui, com este crescimento, nós já começamos a formar então uma organização depois, posterior, sendo orientado a partir da notocorda para a região do sistema nervoso central e a linha primitiva, separando de maneira distinta, então, o início do processo das partes antero,
posterior. A região anterior formando então a organização da membrana bucofaríngea e a região posterior, a partir da linha primitiva também, dando origem às estruturas da membrana cloacal. Tá? Então nós vamos ter esta organização e esta caracterização importante. Na região mediana nós vamos ter a organização de um pequeno ponto chamado de nó primitivo, tá? E a organização de uma pequena aprofundamento dentro dessa região, talvez este seja o termo mais correto, na qual nós vamos chamar de fosseta primitiva, na qual vocês podem visualizar no slide da aula, tá? E isso vai servir então para nós conseguirmos observar estas características importantes da formação do embrião na terceira semana, gente. Então é o período conhecido como, caracterizado como a fase de gastrulação, na qual nós já estávamos visualizando e observando, gente, né? Então, a partir disso, nós temos então a organização, como eu falei para vocês, da linha primitiva, né? E toda esta caracterização e organização específica, então, do que nós vamos poder ver da gastrulação como um ponto importante para nós podermos trabalharmos e visualizarmos. O que ocorre aqui, então, como uma caracterização e o que é, na verdade, esta linha primitiva? A linha primitiva é a organização da região do epiblasto, tá? Que vai sofrer, então, um leve processo de invaginação, vai começar a formar um suco na região do epiblasto, tá? E aonde eu vou conseguir visualizar que a partir de uma interferência química nesta porção destas estruturas celulares, eu vou começar então a ter caracterizado nessa região central, onde se apresenta a linha primitiva, uma migração de células da região do epiblasto em direção, tá? Fazendo um processo de movimentação, como nós podemos ver no slide ali, em direção à região da endoderma. Neste ponto, quando começa a entrar em contato com a endoderma, esta região que era vazia passa a ser preenchida por estas células e vão começando a formar a estrutura, então, da região naquele disco que era bilaminar, começa a ocorrer a invaginação e nós começamos a ocupar este espaço e, de uma maneira geral, então, eu vou formando estas estruturas desse terceiro ponto de tecido, na qual nós vamos caracterizar como a formação, então, da mesoderma, né? E estas células vão migrando a partir desta região e vão começando então a formar o mesoderma. Conforme isso vai ocorrendo com a formação e organização da mesoderma, tá? A endoderma também vai sofrendo um ponto de interferência, em uma caracterização diferenciada, na qual nós também vamos ter uma pequena região próximo ao ponto da linha primitiva, que também sofre a indução celular a partir deste processo de movimentação e formação da mesoderma, tá? E especificamente nós vamos começar tendo a endoderma, como eu comentei com vocês anteriormente, tá? Também tendo um processo de movimentação das estruturas da endoderma, com a migração de porções desta parte das células, formando então a notocorda especificamente. Tá? Então, nesse processo, eu tenho a organização da organização notocordal. Tá? Então, vai começar a formar estes pontos. Tá? E esta organização notocordal vai fechar sobre o próprio eixo, depois, posteriormente, nós vamos ter um afastamento dessas estruturas e células, e na região da mesoderme eu vou formar, então, um ponto de inserção, um pequeno canal que acompanha, então, essa pequena invaginação da região da linha primitiva, organizando a formação então da notocorda, e a notocorda ela vai ser um ponto importante porque ela vai servir como um processo e um ponto diferenciado então para o direcionamento relacionado então à formação da região da membrana bucofaríngea, né? Então eu vou ter um deslocamento da estrutura da notocorda até a região da placa pré-cordal, na região central, e a formação da organização da membrana bucofaríngea. Por que isso é importante? Porque conforme a notocorda ela vai se movimentando para a região anterior
dessa estrutura do disco trilaminar. Esta orientação da notocorda para a região anterior vai fazer com que a indução de sinais químicos dentro desta porção sirva então para um processo de proliferação destas estruturas celulares, e a partir desta caracterização eu começo a formar então, gente, especificamente, tá? Eu vou começar a organizar, a formar o meu sistema nervoso central, tá? E as regiões, então, onde vai dar origem a esta parte do meu sistema nervoso central. E esse direcionamento, então, dando toda essa indicação e organização para a formação, tá? Do sistema nervoso central, como nós vamos poder visualizar. Passando para essa caracterização, então, no nosso próximo slide, na qual nós estamos visualizando, o que eu tenho aqui nesta parte posterior, então, a região da epiderme, tá? Desculpa, não é epiderme. Na região do epiblasto, dando então origem às estruturas da mesoderme, né? E o hipoblasto, organizando para a formação das estruturas, a sua proliferação para a organização da formação da notocorda, tá? Um dos pontos importantes para nós abordarmos aqui, e uma caracterização legal de poder ser discutido, exatamente então que a formação da notocorda vai induzir a formação da placa e do tubo neural. Ao redor dessa estrutura da notocorda, o mesodermo embrionário vai se organizar, tá? E vai começar a dar origem a diferentes tipos de tecidos localizados. Uma das grandes características que nós vamos ter e podemos observar neste processo aqui, né, podendo ser visualizado então no slide, é exatamente a orientação que nós vamos ter a partir da linha primitiva sendo organizada na região antero-posterior, e a notocorda servindo como um ponto de organização e estruturação, tá, específica para o processo da formação do sistema nervoso, como nós vamos visualizar aqui, né? Então nós vamos ter exatamente a região da linha primitiva, o nó primitivo sendo visualizado dentro desse ponto, e a orientação seguindo a partir do nó primitivo, como nós podemos ver ali no slide, em direção à região anterior, tá? Sendo visualizada desta maneira, nós vamos ter então um ponto de caracterização para a formação desta proliferação de tecidos, que vai ser caracterizado, como nós estamos vendo aqui, de uma maneira distinta, como ponto para a formação então da região do sistema nervoso central, tá? Então isso vai ser uma outra característica comum do que nós vamos observar dentro desse processo, então dessa proliferação e sendo organizado a partir então da orientação da notocorda, que vai ter um ponto importante e servir exatamente, né, como função para direcionar. No momento então que a notocorda começa a ter o seu desenvolvimento, nós vamos ter um outro ponto importante, e essa proliferação da região anterior para a formação do sistema nervoso central está ligado à formação do tubo neural, gente. O que nós vamos poder observar com a característica do tubo neural? A formação se começa a partir da organização da placa neural. A placa neural vai ser um espessamento sendo observado dentro da região da ectoderma a partir da região central. Então, se nós voltarmos e visualizarmos aqui, pelo que tem no slide, de novo, tá? A região, então, relacionada, tá? Como nós vimos ali, do nó primitivo, nesse espessamento, na região central, tá? Então, a partir deste ponto na região central, e eu vou fazer um pequeno desenho aqui para poder exemplificar para vocês. Eu já deixei um caderno para nós podermos visualizar aqui. Temos um ponto central, que é exatamente o ponto do nó primitivo, tá? E a partir deste ponto do nó primitivo, nós vamos ter uma diferenciação de regiões, então, de estruturas, tá? Vou poder mostrar aqui para vocês. Eu tenho a região do meu nó primitivo, tá? E a região anterior, que vai ser organizada aqui, como nós podemos ver, a partir dessas estruturas da ectoderme, fazendo então a região de diferenciação, tá? E a proliferação a partir, né, de um processo de proliferação destas células, obviamente organizadas pela ectoderme, a parte mais externa. Ectoderme, lembrando para vocês, que é a região do epiblasto, que já se diferenciou então inicialmente. Nós vamos ter então a partir da região
do nó primitivo que se dá na região do epiblasto, que é a ectoderme, se proliferando e fazendo então com que ocorra este aumento e esta organização. O que vai servir para sinalizar a região anterior e ter essa proliferação, então, é a notocorda como um ponto importante para que se tenha essa diferenciação, tá, gente? Então, isso vai ser uma das características na qual nós vamos ver a partir dessa estrutura, servindo como uma organização para a formação da placa neural. Tá? Então, ela vai se dar a partir do nó primitivo e conforme a notocorda vai se distanciando e se locomovendo. De novo, então, para que vocês vejam, conforme a notocorda surgida a partir, então, deste ponto aqui, tá? Do nó primitivo na região da mesoderme, tá? Que foi organizada, então, pela região do hipoblasto, que é a endoderme, a notocorda vai direcionar especificamente para onde as estruturas irão se organizar para formar a placa neural, que é esta proliferação que nós vamos visualizar aqui e observar neste processo. Tá? Então, a ectoderme da placa neural vai dar origem ao sistema nervoso central, por isso essa grande proliferação de estruturas celulares. A placa neural começa a se invaginar e formar pequenos sulcos, que vão dar origem, então, a estruturas de pregas neurais. No momento que eu tenho esse pequeno sulco de formação das pregas neurais nas pontas, eu vou ter uma aproximação dessa estrutura das pregas neurais e depois eu vou formar, como nós vamos poder visualizar no próximo slide, a partir desse processo de aproximação das pregas neurais, eu vou ter a formação da estrutura do meu tubo neural, na qual eu vou ter então a organização a partir da notocorda. E vocês vejam que aqui então há uma separação distinta deste mesmo grupo de células que estava sendo formado pela placa neural. As estruturas que sobraram foram remanescentes a partir da aproximação dessas pregas neurais, vai servir como um ponto específico, tá, de organização para as estruturas da crista neural. A crista neural vão ser células neuroectodérmicas que vão dar origem aos gânglios sensitivos dos nervos cranianos e espinhais e outras estruturas, tá? O que nós temos como ponto importante? A região do tubo neural servindo então para um processo de formação do sistema nervoso central e a crista dando origem então ao sistema nervoso periférico, a partir exatamente então de toda a formação dos gânglios e dos nervos, tá? Para o processo de proliferação e sinalização com restante, dando origem então ainda a parte das células de bainha de mielina, as meninges e as demais estruturas que vão compor a região do sistema nervoso central e periférico também, gente. Tá? Um ponto importante aqui da proliferação, porque a partir desse contexto na região anterior, o tubo neural vai ter duas extremidades a serem localizadas. A parte anterior, que é o que nós vemos então como o ponto mais distante na imagem, tá? Com a maior proliferação, como nós podemos visualizar aqui pelo slide, é onde eu vou ter a chamada formação do neurosporo anterior, tá? Que é uma outra estrutura e uma característica importante, na qual nós vamos conseguir observar e visualizar. Então, gente, como eu estava explicando, né, uma pequena pausa só para poder desenhar para vocês, o que nós vamos ter caracterizado aqui no pequeno desenho. Então, nós vamos ter a região do neurosporo anterior, onde eu vou ter, então, o deslocamento pela minha estrutura, né, se locomovendo então pela região da notocorda, né, a partir então do nó, e é a parte então que nós vamos ter a região posterior, que é logo ali abaixo, como nós podemos visualizar na aula, sendo formado então pelo processo do sistema nervoso periférico, na qual a partir desta organização, desta sinalização, vai se ter então caracterizado a formação destas estruturas, né, do neurosporo posterior, na qual nós vamos visualizar. Tá? Essa região do neurosporo posterior ela é importante porque ela tem e precisa apresentar esse fechamento na região entre o 21º e o 22º dia, especificamente
né, de sua formação, assim como a região do neurosporo anterior. O neurosporo anterior nós vamos visualizar depois com seu processo de organização da estrutura da cabeça, porque quando se faz um exame até o terceiro mês de gravidez, é observado algumas características de fechamento do neurosporo que deve ocorrer juntamente tanto do anterior quanto do posterior. No neurosporo anterior, nós temos a caracterização de entrada de líquido amniótico, né, e a formação de uma bolsa na região aqui, que é visto por um exame chamado de translucência nucal. Tá? A translucência nucal vai conseguir visualizar falhas no fechamento do neurosporo anterior que vão estar relacionados então à organização e defeitos na formação do sistema nervoso central. Já na organização do neurosporo posterior, que é considerada a região caudal, nós vamos ser caracterizados, então, um ponto, principalmente de organizações, formando a entrada de líquido amniótico nesta região e a formação de grandes bolsas nesta região sacral, tá? Aonde vai ser caracterizado normalmente como um processo na qual nós vamos visualizar esse chamado de espinha bífida. Com a interferência, esta formação dos nervos que foram formados e dos gânglios, tá? Na qual vão ter tudo relacionado com o sistema nervoso periférico, vão ter problemas de sinalização, né? E é o que nós vamos visualizar exatamente a formação destas grandes bolsas com líquido e grande quantidade de um sistema nervoso na qual passa por ali, contendo as estruturas das meninges e parte de estruturas da medula espinhal com a região nervosa, tá? Dependendo do grau específico desta espinha bífida, é possível se fazer cirurgias, tá? Para que se ocorra, então, um processo de reestruturação. No caso mais grave, que é chamado de meningomiocele, que é quando eu tenho um processo de extravasamento dessas estruturas dos nervos a partir, né, da formação da meninge como uma estrutura externa e não o isolamento dessas estruturas nervosas, quando se faz a cirurgia, normalmente a gente se perde porção destas estruturas dos nervos, levando então a pequenos problemas relacionados à paralisia também, que é um dos fatores importantes e interessantes de poderem ser observados aqui, tá? Uma outra característica interessante para nós observarmos então que vai se levar ao fim, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma estrutura chamada de alantoide que está presente ainda nesta porção da terceira semana. Né? O alantoide vai ser organizado a partir das células do epiblasto, sendo originadas a partir da mesoderma extraembrionária, onde nós vamos ter a porção chamada do pedúnculo do embrião, que é a porção específica onde eu tenho a organização do meu cordão umbilical, e o saco vitelínico secundário, onde ele vai ser formado. O processo de degradação do saco vitelínico secundário está ligado diretamente, então, com a organização do alantoide, tá? Que vai ser formado até o 16º dia, e nós temos uma importância dessa estrutura do alantoide, porque o alantoide vai ser responsável neste estágio inicial, a partir do 16º dia, para a formação do sangue e a formação das estruturas da bexiga. Como eu falei para vocês posteriormente, o alantoide, quando nós trabalhamos com os anexos embrionários, conforme nós vamos tendo uma diminuição das estruturas do saco vitelínico, eu vou tendo também um processo, né, de regressão da estrutura do alantoide, que vai se fusionar à bexiga e vai manter uma ligação com as estruturas do pedúnculo do embrião, que é exatamente o cordão umbilical, mantendo direto, então, o processo de formação e comunicação para liberação de todas as excretas do embrião que são produzidas, tá? Trabalhando com algumas características de mesoderma e a formação de estruturas que são importantes, né, a partir destas sinalizações químicas, nós vamos ter os chamados somitos. Os somitos vão ser estruturas epiteliais, tá, transitórias, que vão formar, dentro dessa primeira etapa, o que é considerado os moldes ou os precursores dessas estruturas dentro do desenvolvimento dos vertebrados, na qual nós incluímos. Tá? Então, os somitos, na verdade, são importantes, porque é eles que vão controlar todo o processo de organização temporal, por assim dizer, de aonde e qual determinado tipo de tecido ou órgão vai se surgir a partir daquelas regiões, tá? Então nós vamos conseguir visualizar a partir destas características. É formado por estruturas de corpos cuboides a partir da mesoderma paraxial, formando então estruturas transitais
ou de transição do epicélio de mesênquima, na qual vamos dar origem, então, às porções conhecidas como a característica da ectoderma. Então, dentro desta porção, a mesoderma paraxial, que nós estamos vendo, é o início do processo de organização, na verdade, né, das estruturas da mesoderma, e depois se separando em algumas organizações diferentes. A parte mais próxima da região da ectoderma, aonde eu vou ter o surgimento das primeiras estruturas da mesoderma, que vai ser chamado de mesoderma paraxial. Posteriormente, alterações para a formação do mesoderma intermediário, né? E a parte mais distante da região da ectoderme sendo formada pelas organizações da mesoderma lateral. Tá? A mesoderma paraxial é importante porque a partir dela ela vai ter a formação então, dessas estruturas celulares que vão ser os modelos e os moldes, que são os somitos. E dentro dessa região, para que vocês tenham uma ideia da alta complexidade, por exemplo, os somitos vão ser importantes para formar parte do processo de sustentação do esqueleto axial, né, onde nós vamos ter a porção da cabeça, do pescoço e do tronco. E também, a partir da organização destes somitos, nós vamos ter caracterizado e sendo visualizada a formação dos músculos, tá, que vão organizar todo o processo de revestir e se utilizar do esqueleto de sustentação, e a parte que vai revestir e proteger os músculos, a porção da derme, que é extremamente irrigada, assim como a região muscular, tá, para dar uma maior sustentação e organização destas estruturas na qual nós estamos visualizando e observando aqui, gente. Então aqui a gente consegue visualizar essas estruturas dos somitos, né, que vão ser importantes, formados a partir destes blocos de mesoderma, organizados, então, como eu falei para vocês, que são importantes, e são a base até da organização dessas estruturas, o que vai ser posteriormente a coluna vertebral, tá? Esses somitos vão ser encontrados a partir da parte final das estruturas do tubo neural, né, em ambas as porções, e vão se deslocando em reação à região central, né? E que depois, dentro principalmente da porção caudal, como nós podemos visualizar ali, vão começando a desaparecer conforme vai se tendo os processos evolutivos, tá? E caracterizados a partir destes pontos na qual nós estamos observando, então na parte mais inferior. A mesoderma intermediária vai dar origem ao sistema urogenital e à área cardiogênica. Já deixo uma boa indicação específica aqui ao pessoal para que consiga me responder, né? Vou deixar no chat então para que todos consigam ver. O Anderson eu sei que vai já saber essa resposta, porque provavelmente já deve estar estudando neste exato momento. Né? Qual é a relação que nós temos entre a parte do sistema urogenital e a área cardiogênica, né? Já para podermos trazer a resposta para vocês, e o Anderson vai complementar depois com todo o brilhantismo que sempre faz durante as aulas, nós temos algumas características legais para serem discutidas e trabalhadas, que exatamente o sistema urogenital está relacionado com a parte excretória e, obviamente, a cardiogênica é a parte de nutrição, onde eu vou ter o transporte do sangue com os nutrientes. Então, eu preciso ter uma relação direta porque tudo isso está relacionado com o metabolismo, né? Então, obviamente, apesar de serem estruturas completamente diferentes, elas vão ter uma relação íntima porque uma vai ter a necessidade da outra para poder fazer as suas ações e reações, tá? Então isso vai ser um fator para nós podermos observar. Então, a partir disso nós conseguimos identificar então uma íntima relação a estas minhas estruturas, a estas minhas caracterizações, que vão ser importantes para que eu tenha o funcionamento e todas as reações metabólicas. Uma dentro da área cardiogênica e todo o processo de formação no coração, e do sistema circulatório, estando diretamente relacionado então com a parte metabólica e absorção de nutrientes, advinda então dessas porções que estão sendo formadas da região dos anexos embrionários, e o sistema urogenital trabalhando então com o processo de excreção e vai começar a ser organizado principalmente dentro deste período e desta sistemática. Então a mesoderma que está sendo aqui formada vai ser um ponto importante porque a partir da 4ª semana, pelas organizações desses somitos, vai servir para formar estes dois grupos de tecidos depois associados, né, que vão manter todo esse processo de reação metabólica. A mesoderma lateral vai formar toda a parte do celoma intraembrionário, com as cavidades corporais. A formação, então, que vai revestir tudo aquilo que nós somos observando dentro dessas porções da mesoderma, né? A parte pericárdia, pleura e peritoneal, que são exatamente então, as membranas de revestimento nas suas áreas específicas,
e com função determinada também aqui, tá? Então, como uma característica importante. Este pequeno vídeo aqui tem a instrução para que vocês possam então visualizar enquanto nós vamos dando seguimento à videoaula. Tá? Eu espero que vocês assistam ele então, e após assistir, ele tem em torno de 5 minutinhos, nós retomamos depois a conversa pelo chat e eu vou poder então dar alguns questionamentos vocês voltados principalmente a essa explicação do vídeo. Ele é um vídeo bem interessante que explica num contexto geral a formação da linha primitiva e a partir dessas organizações da linha primitiva como se tem todos os processos de organização, direcionamento da notocorda, o processo de proliferação das células, a formação do tubo, das cristas, a organização, então, a partir desse ponto do neurosporo anterior, com a formação do sistema nervoso central, tá? A região, a partir do sistema nervoso periférico, com a formação dos nervos até a região posterior, todas as organizações, a formação de organização a partir da região do epiblasto, do nó primitivo, né? Servindo como ponto de orientação e organização, a formação dos neurosporos anterior e posterior e o seu processo de fechamento, também relacionado com algumas patologias e algumas características importantes para nós trabalharmos e abordarmos, né? Essas são as principais características que nós temos relacionados, gente, à questão da terceira semana, que era o tópico que nós tínhamos marcado para a aula de hoje especificamente, né, para que nós possamos então trabalhar e conseguirmos caracterizar. Eu ainda vou fazer o seguinte, né, nós vamos deixar a parte de organogênese para nós trabalharmos posteriormente e a partir da nossa conversa pelo chat eu vou conseguir então direcionar algumas características. Eu já tenho alguns materiais separados, alguns artigos bem interessantes sobre alguns erros que podem acontecer dentro desse processo e alguns fenômenos localizados e caracterizados com isso, e a partir, obviamente, deste processo e dessa característica, nós conseguimos dar sequência a estas características, tá? E já conseguimos então fazer uma bela conversa no restante da nossa aula, né, para ver se vocês conseguiram entender estas principais características. Tem mais alguns vídeos que eu já deixei separado também, eu vou apresentar para vocês em aula, né, na nossa conversa do chat. E enquanto vai se passando os vídeos, eu já vou também ao mesmo tempo no chat explicando algumas outras características relacionadas a estes processos na qual nós estamos trabalhando, né? Até porque aqui quando nós entramos caracterizado no período de organogênese, que é o nosso próximo tópico, nós já entramos num processo posterior à formação dos três tecidos. O que nós temos como um ponto importante já para poder adiantar para vocês na característica da organogênese, né? Nós temos um processo então de diferenciação de todos os órgãos e tecidos, até por isso que ele se chama de organogênese, vai ser um dos períodos mais importantes na qual nós vamos trabalhar dentro da parte de embriologia, porque qualquer tipo de erro que ocorra neste período aqui, dentro da questão da indução celular e da sinalização que nós já vimos trabalhando, é que se torna mais evidente o processo para se levar a abortamentos, tá? Por quê? Porque aqui qualquer tipo de falha na sinalização para a formação, como nós já estamos vendo, da origem dos somitos para a formação das mesodermas, a região da ectoderma e da endoderma, que são pontos estruturais de tecidos fundamentais para a formação de células, para a formação de tecidos posteriormente, né? A partir de qualquer erro que ocorra nestas porções, nós já vamos ter uma série de defeitos. Uma das grandes características quando nós trabalhamos dentro do processo de desenvolvimento embrionário, gente, é que não há mecanismos de reparo nesse processo. Por que não há mecanismos de reparo? Porque nós estamos formando um novo indivíduo e aquilo que ele recebe de sinalização ele vai levar como verdadeiro e vai levar adiante este processo. Dentro da característica do período de organogênese, é importante se ter um conhecimento, então, de algumas características ambientais, porque exatamente neste período, especificamente, qualquer tipo de influência interfere na sinalização das células. E que tipo de interferência ambiental nós podemos pensar como alguns pontos positivos, tá? E pontos negativos, desde a questão da alimentação da mãe, o tipo de alimento que ela come, muito gorduroso ou algumas outras questões como a toxicidade, alimentos com muito conservantes que vão acabar influenciando no processo fisiológico do corpo da mulher, e isto leva a sinalizações químicas diferenciadas por questões metabólicas, até o próprio processo de matéria-prima
para o embrião poder utilizar. Talvez o termo correto não seria matéria-prima, mas então de nutrientes especificamente passa a estar relacionado com o que a mãe come. O estresse muito mais ligado ao processo de desbalanço hormonal e uma disfunção fisiológica, porque tu sabe quando tu está estressado, a gente acaba apresentando comportamentos diferenciados, isso também vai interferir. Desde a liberação de substâncias químicas no nosso próprio corpo que interferem no nosso humor, e isso também vai acabar servindo como processos de indução celular diferenciadas, até na própria maturação cerebral, e já são vários processos de conhecimento quanto a isso. Eu vou trazer para vocês sobre estes fatos. Tem alguns artigos bem legais para poder ser caracterizados sobre as interferências ambientais, tá? Que são alguns pontos interessantes a poderem ser trabalhados, e até algumas questões quanto ao processo de formação destes indivíduos, na qual nós vamos poder organizar e podermos trabalhar dentro desse período de organogênese como um dos períodos mais críticos e importantes do processo de desenvolvimento, né? No momento em que se tem algo errado ocorrendo dentro desse período de organogênese, é de se esperar que não se tenha como levar adiante o processo gestacional. Outra característica do período de organogênese, que também é interessante, é caracterizar então dentro do período da 4ª semana, e nós vamos trabalhar com um ponto importante. A organogênese ela é um período muito curto, tá? Ela vai trabalhar entre a 4ª e a 8ª semana de gestação. Este é considerado o verdadeiro período embrionário, tá? Até agora, o que aconteceu com a formação da 3ª semana, nós não temos o embrião propriamente dito. Eu tenho estruturas celulares que vão ser chamadas de embrioblasto, e eu vou começar a formar, como eu falei para vocês, as questões, então, ao final da 3ª semana, o que é os anexos embrionários, né, e o que vai ser o embrião a partir desta formação. Então, principalmente pela modificação de estruturas como o epiblasto e o bipoblasto em ectoderme, mesoderme e endoderme. Aqui eu passo a ter definido, então, o processo de transformação e organização de um embrião e seus anexos embrionários, que até então era um grupo de células diferenciadas capaz de formar qualquer coisa. Aqui nós já vamos ter, então, um processo de maturação, transformação do embrião, né, no período de organogênese, e vai ser mais evidente alguns momentos e mecanismos que foram sendo visualizados a partir da 3ª semana. Que tipo de movimentos e mecanismos especificamente? Todo o processo de formação da linha primitiva e da notocorda vão ser fundamentais para que no período de organogênese, como nós estamos vendo aqui, tá, gente? Nós consigamos ter definido e organizado a região anterior e posterior. Na 4ª semana, que é a primeira semana do período de organogênese, nós vamos ter uma das principais características importantes neste período, chamado dobramento do embrião, que é quando ele vai fechar sobre o próprio eixo, porque até então eu tenho 3 discos, tá? Uma estrutura trilaminar aberta, e a partir deste processo ele vai começar, primeiro, a crescer assim, para se fechar, formando um tubo e as estruturas no seu interior, e ele também vai começar a crescer, né? Se nós imaginarmos uma exemplificação da mão, ele começa a fazer este processo aqui, tá? Formando então esta característica. Esse crescimento, então, que nós vamos chamar de vertical, tá? Vertical só porque eu estou fazendo com as mãos para cima aqui também, tá? Ele vai ser mais acelerado neste processo que o crescimento horizontal, que é o do fechamento, né? Ele vai ocorrer concomitante os dois, mas tem um ponto importante ao final da 3ª semana, que é caracterizado isso, e no início da 4ª, quando nós vamos começar a visualizar estas características, tá? Principalmente ao longo de toda a 4ª semana, sendo acentuado esse processo, porque aqui o que nós estamos falando, que era organizado já a partir da linha primitiva, na qual, de novo, né? Pelo esquema na qual nós estamos visualizando aqui, tá? O nó primitivo, eu já tenho então caracterizado na 4ª semana um processo bem interessante. É como se nós fôssemos pegar especificamente, tá, essa estrutura aqui e eu fosse fazer assim.
eu estou separando, né, a organização do embrião em dois pontos distintos. Por que eu faço isso? A região anteroposterior. Por isso que ele cresce mais aceleradamente, esse processo de crescimento vertical. Qual é a grande importância? Porque eu vou separar a zona anterior da posterior. Isto significa o quê? Que na região anterior, todo o processo de indução química aqui, nos três tecidos, ecto, meso e endo, vai ser diferente daqui. Porque o que vai fazer com que ela consiga se diferenciar é um ponto importante. É a distância que estas células vão ter uma da outra para sofrer o processo de transmissão deste sinal químico e o tempo, tá? Isso vão ser alguns dos indicadores para que ele comece a transformar os tecidos. Então, obviamente, um sinal químico que ocorra aqui, ele demora muito tempo para chegar aqui. E isso vai ser muito legal e importante, porque vai fazer com que esta região aqui, mesmo que eu tenha ecto, meso e endo, se transforme em coisas diferentes aqui. Então, por esse processo de indução química surgindo aqui, e se ele for até aqui, passou a janela de tempo de interferir, porque aquelas células já se dividiram e continuaram esse processo, tá? Então, a partir disso, já é um outro mecanismo para nós discutirmos nessa questão da quarta semana, né? Na qual nós vamos ver. Exatamente por este tipo de mecanismo de indução que ocorre e começa a surgir a partir da terceira semana, né? No final da terceira semana para a quarta semana, quando nós entramos na organogênese, é o que vai permitir o processo, né, de transformação e organização dessas estruturas embrionárias, tá? Então, na quarta ou oitava semana é o tempo preciso que ele vai ter para conseguir se transformar e se modificar em absolutamente qualquer tipo de coisa na qual nós vamos poder observar e visualizar, gente. Então, são estas características que vão ser fundamentais para nós conseguirmos compreender depois o período de organogênese. Gente, eu estou entrando no chat agora, então eu vou estar esperando vocês, tá? Para nós podermos discutir, então, pelo período restante que nós temos de embriologia e a partir desse processo, então, darmos sequência, então, para a parte que nos compete para a organização da parte de biologia celular, na qual nós vamos, então, começar a organização do citoesqueleto e algumas informações importantes na qual eu quero trabalhar com vocês, se tendo todas estas informações sobre o citoesqueleto, gente. Forte abraço, então até daqui a pouco no chat, na parte específica de discussões de embriologia, meus queridos.